Bom, eu vou tentar dar algumas contribuições nessa discussão sobre a questão do Estado. Veja, o que o Marx faz, Marx e o Engels, e também todos os marxistas ao longo da história, é tentar compreender o problema do Estado a partir da concepção materialista da história. Não é? O que foi que a gente aprendeu nos nossos encontros anteriores? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu, a história da humanidade, ela não é um destino previamente traçado. Não é? A história da humanidade ela é uma construção. Não é? Os homens, ao longo da história, eles se organizaram de diversas maneiras, eles construíram várias formas de organização social, não é? E a partir dessas formas de organização, eles produziram as condições materiais para a existência humana. Então veja, o que o marxismo procura defender, e aí ele se diferencia de todas as concepções prevalecentes no campo da filosofia, da teoria social, não é? Da teoria econômica, é que a produção das condições materiais, ela está na base das formas de organização humana. Não tem como você compreender nenhuma formação social, nenhuma forma de sociedade, inclusive a sociedade capitalista mais moderna, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa, sem você analisar a forma como os homens estão organizados para produzir a sua vida material. O que significa isso? Né? Qual é a consequência dessa tese? É que as condições econômicas, a produção da vida material, ela é a base a partir da qual se formam as diversas formas de organização política. Todas as formas de Estado que os homens produziram desde a antiguidade clássica, na época do escravismo, passando pelas sociedades feudais na Idade Média, até chegar ao Estado capitalista moderno, todas essas formas de Estado, elas foram assentadas numa determinada forma de organização econômica. Não é? E veja, todas as formações econômicas, elas têm como base, segundo o marxismo, uma determinada organização do trabalho. Na sociedade escravista antiga, qual era a forma de trabalho? Que produzia a riqueza material e que, portanto, criava as condições materiais para que existisse o Estado escravista. Era o trabalho escravo, a exploração do trabalho escravo pelos proprietários de terra, não é? A produção da riqueza material pelos trabalhadores, pelos escravos, era que dava as bases materiais para a existência do Estado escravista. Se a gente for analisar a Idade Média, as sociedades feudais, a gente vai perceber que na base dos estados feudais, não é? Por mais que os estados da época do feudalismo fossem descentralizados, não fosse um Estado centralizado como a gente tem hoje, com um poder político único, com um determinado exército permanente. Na época do feudalismo, você tinha os Estados, mas os Estados eles eram muito fragmentados. Normalmente os monarcas e os senhores feudais, eles só se uniam, eles só se agregavam no momento que era necessário travar a guerra. Fora disso, quando não estava em jogo a defesa do poder político deles, normalmente eles se organizavam de forma muito fragmentada. Por isso que alguns autores, alguns teóricos que estudam o problema do Estado na época do feudalismo, eles concebem, eles acham, defendem a tese que não existia Estado no feudalismo. Isso não é verdade. O Estado ele existia, o poder político era presente nas sociedades feudais. Só que a forma como os senhores feudais exerciam esse poder político era muito fragmentada. Mas no momento em que era necessário defender a propriedade privada, no momento em que o poder dos senhores feudais, dos donos das terras, estava em jogo, estava sendo questionado pelos camponeses pobres, no momento em que era necessário defender o poder político, o poder econômico dessa classe contra os camponeses pobres, eles se organizavam, se agregavam
e formavam grandes exércitos, né, para combater as rebeliões que aconteceram durante a sociedade feudal. Se a gente vier para a Idade Moderna, para o capitalismo, a gente vai ver que o Estado ele se complexificou muito no capitalismo, né? O Estado, inclusive, ele cresceu em termos de burocracia. Hoje você tem uma burocracia imensa, né? Milhares de funcionários públicos, uma estrutura extremamente profissionalizada, com diversos órgãos, diversas secretarias, vários ministérios. Então veja, hoje você tem um Estado extremamente complexificado. Mas veja, o Estado capitalista moderno, tal como o Estado escravista e o Estado feudal, ele tem como base, ele tem como fundamento a forma como a sociedade capitalista se encontra organizada. Se o trabalho assalariado não produz a riqueza material, a riqueza capitalista, se o capital, na relação com o trabalho, ele não explora e não se apropria da mais-valia produzida pelo trabalho, não tem como você manter a estrutura do Estado moderno. O companheiro colocou que o Estado ele é caracterizado pelo quê? Pela existência de um exército permanente, pela existência de uma estrutura policial, né, responsável pela manutenção da ordem, das leis, pela existência de uma justiça que na Idade Média era baseada nos costumes, na tradição, mas que na sociedade capitalista ela se assenta na lei, né, nos tribunais, nos juízes, pela existência de um orçamento público. Portanto, o Estado ele necessita de impostos, do recolhimento de impostos para manter as suas atividades políticas, de organização da sociedade, e pela existência de uma dívida pública. Se a gente for analisar os Estados capitalistas modernos, a gente vai ver que todos eles dependem invariavelmente da dívida pública. Por exemplo, os Estados Unidos hoje, a dívida dos Estados Unidos hoje com os capitalistas gira em torno de 40% do seu orçamento. 40% de tudo que os Estados Unidos arrecada em termos de impostos, né, da riqueza produzida na sociedade, 40% de toda a riqueza dos Estados Unidos serve para manter a dívida pública do Estado. Então veja, o Estado capitalista moderno, por mais complexo que ele seja, né, por mais, vamos dizer assim, por mais agigantado que ele seja em relação aos Estados da época da escravidão, do escravismo e da época do feudalismo, por mais que hoje ele pareça se fundamentar na democracia, né, por mais que os Estados hoje proteja, de certa forma, os direitos à liberdade, o direito de associação, reconheça esses direitos, o Estado capitalista moderno, ele continua sendo exatamente aquilo que o Marx descreveu no Manifesto Comunista. Ele é um comitê para gerenciar os negócios gerais da burguesia. E essa essência do Estado, ela só se manifesta de forma clara nos momentos de tensionamento da luta de classe. No momento em que o modo de produção capitalista entra em crise, no momento em que você tem um acirramento da luta de classes nos vários países ou em nível internacional, a essência do Estado se manifesta de forma clara, se torna visível. Quando a gente teve a crise capitalista de 2008, alguns ideólogos, alguns teóricos, diziam que o Estado moderno, o Estado contemporâneo, não era, na sua essência, a mesma coisa que ele era no século XIX. Que o Estado hoje era um Estado neutro. Que o Estado contemporâneo ele estava acima da luta de classes. Que o Estado contemporâneo representava os interesses gerais de todas as classes existentes na sociedade. Veja, quando estourou a crise econômica de 2008, a essência do Estado apareceu de forma clara. O Estado, ele mais uma vez, tal como aconteceu em todas as crises anteriores do capitalismo, ele se colocou imediatamente na defesa dos interesses gerais dos capitalistas. Foram despendidos, na crise de 2008, cerca de 20 trilhões de dólares que foram jogados pelos governos de todos os estados
efeitos da crise capitalista. No Brasil, por exemplo, o governo federal gastou 100 bilhões de reais para tentar salvar os capitalistas da situação de semifalência em que eles estavam durante o auge da crise. Então veja, nesses momentos, né, da crise econômica do capitalismo, quando está em jogo a existência da propriedade privada, o Estado ele aparece na sua forma mais essencial. Nos momentos de tensionamento da luta de classe, o Estado ele age tal como ele agia em todos os modos de produção ao longo da história da humanidade. Ele se coloca na defesa dos interesses da classe dominante. Então veja, o que o Marx e o Engels fez foi fazer uma investigação científica da natureza do Estado. Porque na época de Marx, né, um pouco antes, quando Marx e o Engels começam a elaborar sua teoria do Estado, o que prevalecia entre os pensadores europeus era a ideia de que o Estado havia surgido pela necessidade de organizar a sociedade. Era a ideia de que o Estado havia sido resultado de um pacto, de um acordo entre os indivíduos. Se você pegar, por exemplo, o contrato social de Rousseau, essa ideia do Estado neutro, né, do Estado como resultado de um acordo, como resultado de um pacto social, ela é muito presente. O Rousseau chega a defender, não é, que num determinado estágio de desenvolvimento da humanidade, os homens chegaram à conclusão sobre a necessidade de sair do seu estado natural, que para os autores liberais era um estado de guerra permanente, de todos contra todos, e a partir de um pacto, a partir de um contrato, eles resolveram instituir o Estado como sociedade política. Então veja, todos os autores liberais anteriores a Marx tinham uma visão idealizada do Estado. O Estado como uma instituição acima dos conflitos sociais. O Estado como representação de todos os interesses das classes sociais. Veja, o que o Marx faz é exatamente o contrário. E para que eles pudessem elaborar essa teoria do Estado, realmente científica, com fundamento na história, eles tiveram que se apropriar de todas as pesquisas que foram desenvolvidas até então. Veja, eles estudaram os melhores pensadores da sua época. As pesquisas no campo da antropologia, da etnologia, da história, os economistas, os filósofos, os grandes cientistas políticos. Veja, eles só foram capazes de desvencilhar, de analisar a natureza do Estado, a verdadeira natureza do Estado, porque eles se apropriaram daquilo que melhor tinha sido produzido até então. Então veja, quando o companheiro falou que o Marx não inventou a doutrina da luta de classes, é verdade. Antes de Marx escrever os seus primeiros escritos sobre o Estado, vários pensadores anteriores a ele já tinham analisado claramente que o Estado era resultado das lutas concretas que ocorrem na sociedade. Veja, enquanto os homens não conheceram a propriedade privada dos meios de produção, enquanto a sociedade não estava dividida em classes sociais antagônicas, enquanto a sociedade não estava cindida em interesses materiais opostos, não havia possibilidade da existência do Estado. Se você pegar todas as pesquisas sobre as sociedades primitivas, anteriores às sociedades escravistas da antiguidade, se você pegar as pesquisas sobre as comunidades tribais remanescentes, que ainda hoje existem, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, você vai verificar que eles se organizam inteiramente diferente das sociedades classistas. Essas comunidades tribais, elas não conhecem a forma do Estado. As formas de organizações são coletivas. Eles se organizam através de conselhos. O exercício da autoridade nessas comunidades tribais não se dá pela sua condição material. Não é porque você detém os meios de produção, não é porque você é dono dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho, que você determina politicamente o destino da comunidade. O exercício do poder, o exercício da autoridade nessas comunidades é função
da própria experiência, da própria vivência, não é? Das pessoas que compõem essa comunidade. Veja, quem é que de certa forma, exercia, vamos dizer assim, quem é que participava da organização dessas comunidades? Geralmente eram aquelas pessoas que tinham mais experiência, eram elas que tinham acumulado conhecimento, eram elas que tinham acumulado as experiências, eram elas que transmitiam esses conhecimentos acumulados ao longo da história dessas comunidades. Então a autoridade que essas pessoas tinham nessas sociedades tribais primitivas não decorriam da sua condição material de dominação, como acontece nas sociedades classistas. A autoridade delas decorria da sua experiência, da sua vivência, do seu significado para a existência daquelas comunidades. E ainda hoje é desse jeito. Veja, mesmo as comunidades tribais estando muito transformadas em razão, né, do contato com a civilização capitalista, mesmo assim elas conservam muito da sua história anterior. Para você conseguir exterminar uma tribo, para você conseguir modificar a organização social de uma tribo, leva muito tempo, porque eles resistem muito, né? Eles não estão condicionados à civilização capitalista. Veja, o que eles tiveram que fazer aqui na América para poder submeter os índios à vida capitalista? Eles tiveram que destruir as organizações indígenas. Isso aconteceu na África, aconteceu na América Latina, aconteceu na Ásia, durante o colonialismo inglês. Os índios resistiram muito, essas tribos resistiram até quando não puderam mais. Por quê? Porque elas não estavam condicionadas à vida, não é, baseada na dominação do homem pelo homem. Então veja, o Marx ele se baseou nesses estudos históricos e a partir dessa análise da história do Estado, do desenvolvimento do Estado, ao longo das várias formações sociais, é que eles elaboraram essa teoria de que o Estado, na sua essência, representa os interesses da classe dominante. É evidente que o Estado ele vai assumir várias formas ao longo da história da humanidade, né? E aí, para que você possa ter uma visão mais próxima da realidade, você tem que analisar as determinações, as particularidades de cada formação social. Também não adianta você ter uma ideia genérica do que é o Estado. É necessário que você analise também as particularidades. O Estado tal como ele se manifestou concretamente ao longo da história da humanidade. Bom, no fundo, o que o Marx e o Engels procuraram demonstrar é que não há possibilidade da gente superar um modo de produção capitalista a não ser através da luta de classes. Todas as formações econômicas, sociais, anteriores ao capitalismo, elas só puderam ser superadas através do embate da luta de classes. Se a gente analisar a passagem das sociedades primitivas para as sociedades escravistas, não bastou apenas o surgimento da propriedade privada. Não bastou apenas o surgimento de desigualdade social. Foi necessário todo o processo de luta intestina no interior dessas sociedades primitivas, para que a sociedade de classe pudesse se impor definitivamente. Tanto é verdade que, se você for analisar a história dos primeiros cristãos em Roma, você vai notar que muitos deles ainda tinham aquela ideia do paraíso perdido. A própria narração bíblica fala de um paraíso que existiu antes e que depois desapareceu e deu ensejo, não é, à sociedade baseada no pecado original. Veja, essa narração bíblica ela tem uma razão de ser, porque os povos primitivos antigos, que viviam subjugados nas sociedades escravistas, eles ainda tinham na memória, né, a ideia daquelas sociedades primitivas do passado. E o cristianismo primitivo, ele se originou, ele foi, como forma de religião, um produto dessas sociedades primitivas antigas, que eram subjugadas. Depois é que o cristianismo vai se transformar na religião oficial do Estado romano, né? Então veja, foi necessário uma luta intestina, foi necessário uma luta de classe muito profunda para que a propriedade privada, para que os interesses materiais da classe dominante, para que as sociedades escravocratas pudessem, não é, se tornar dominantes e para que se pudesse desagregar as sociedades primitivas antigas. Se você for analisar a passagem do modo de produção escravista
para o modo de produção feudal, você vai ver a mesma coisa. Não bastou que a economia romana entrasse em declínio. Não bastou que o trabalho escravo se tornasse improdutivo. Foram necessárias várias rebeliões dos escravos, várias revoltas dos escravos na antiguidade. A revolta de Espartacus, todo mundo conhece, foi uma das mais importantes. Mas vejam, houve várias revoltas importantes na antiguidade. E o que é isso, se não expressão da luta de classe? Então veja, as próprias invasões bárbaras, dos povos bárbaros, entre aspas, que eram aqueles povos que não faziam parte do Império Romano, foi expressão da luta de classes. Veja, o Império Romano ele se expandia para a Europa, ele chegava na Inglaterra, e à medida que ele se expandia pela Europa, ele ia desagregando, ia submetendo as comunidades primitivas. Muitas delas eram subjugadas, mas uma grande quantidade de povos resistiram. E aqueles que conseguiram resistir, ao final, foram responsáveis pela desagregação do Império Romano. Então veja, a passagem da antiguidade clássica para o feudalismo também foi produto da luta de classes. Veja, essa é a grande lição da história da humanidade. Não há possibilidade, assim como aconteceu no passado, não há possibilidade de nós superarmos o capitalismo, não há possibilidade de nós superarmos a propriedade privada, não há possibilidade de nós tomarmos o poder e destruir a máquina repressiva do Estado, erguer uma nova forma de organização social que seja baseada no trabalho associado e não mais no trabalho explorado como é atualmente, não mais nas instituições do Estado representativas como é atualmente, mas no exercício direto do poder pelos explorados, através dos seus conselhos, através das suas assembleias, através da sua participação direta na tomada de decisões do Estado. Não há como fazer isso, a não ser pela via da revolução social. Então veja, a análise sobre a essência do Estado está diretamente ligado à estratégia socialista. Se você considera o Estado como algo neutro, como algo que está acima dos conflitos sociais, necessariamente você coloca como objetivo o quê? Aperfeiçoar a máquina do Estado. O objetivo central seu vai ser tentar melhorar o modo de produção capitalista, humanizar o modo de produção capitalista. Mas se você tem uma correta caracterização do Estado como uma máquina que representa os interesses dos capitalistas, que age contra os operários e mantém o processo de dominação social através das leis, através dos tribunais, através das prisões, através da polícia e do exército, e que se coloca à frente desses interesses nos momentos em que o sistema social está em crise, qual é o objetivo que você coloca da luta? A superação do modo de produção capitalista. Então, a caracterização correta do Estado, ela tem implicações na nossa prática social. Não é algo desprovido de importância, não. Por isso que a esquerda hoje, depois de todo o turbilhão que aconteceu, após a queda do Muro de Berlim, se converteu basicamente em apêndice do Estado capitalista. Não consegue sequer organizar a luta dos explorados. Se coloca como representantes do Estado e dos governos no meio dos movimentos sociais. Travam a luta do proletariado e dos explorados contra o processo de dominação capitalista. Nos momentos de crise, no lugar de mobilizar os explorados, no lugar de organizá-los para defender as suas reivindicações e evitar que o capital aumente o processo de exploração e de opressão sobre os explorados, eles agem como verdadeiros representantes do capital no meio dos explorados. Obrigam os trabalhadores a assinarem acordos que vão de encontro à manutenção dos direitos e das conquistas sociais. Veja, essa esquerda está perdida inteiramente para o socialismo. Elas foram derrubadas pelo processo da história. Não serve mais para nada. Por isso que a tarefa concreta hoje, se nós levarmos em consideração de que o Estado é um Estado capitalista, de que nós temos que lutar para superar o processo de dominação, a tarefa colocada hoje
é a da constituição de uma nova geração de lutadores. E a tarefa de constituir essa nova geração passa necessariamente pela formação teórica e pela formação política. Não há possibilidade de nós transformarmos o capitalismo e construirmos o socialismo como uma nova etapa na história da humanidade sem nós passarmos por esse caminho tortuoso, que é a da assimilação da teoria marxista, que é a da formação política consequente, que é conhecer a realidade na qual nós intervimos. Porque Marx colocava exatamente isso. A ignorância não ajuda a ninguém. A ignorância é uma limitação para os explorados. Os explorados, eles têm necessidade de saber. Os explorados, eles têm necessidade de conhecer o mundo. Por isso que a ciência é um instrumento para a nossa libertação. A burguesia tem medo da ciência. A burguesia tem medo do conhecimento. A burguesia controla a produção do conhecimento. A burguesia coloca o conhecimento e a ciência a serviço da sua dominação. O Marx, ele coloca muito bem, apenas o proletariado é que tem sede de conhecimento. O proletariado é a única classe que, sob a necessidade histórica de superar o processo de dominação a que ele está submetido na sociedade capitalista, ele necessita conhecer a história da humanidade. Ele tem necessidade de desenvolver a teoria científica, porque ele só vai conseguir construir uma nova sociedade, ele só vai conseguir acabar com esse processo de dominação se ele souber para onde ele vai. Se nós soubermos qual é o nosso verdadeiro objetivo na luta. Portanto, camaradas, esse é um resumo geral, uma síntese geral da concepção do Estado e da estratégia do socialismo. A gente vai para o intervalo.